Abri na sua Bíblia, 2 Reis capítulo 5, versículo 15, e em Marcos capítulo 10, versículo 46. Aleluias. Vai ter ensaio hoje? 2 Reis, capítulo 5, somente o versículo 15. 2 Reis 5, versículo 15. Quem achou? Amém? Acharam? 2 Reis 5, capítulo 15, capítulo 5, versículo 15. Amém? Diz assim: voltou ao homem de Deus, ele, Naamã e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Só até aí. Agora vamos lá em Marcos, no capítulo 10, versículos 46. Nossa, fechei aqui. Marcos 10, 46 a 52. Acharam? Diz assim: e foram para Jericó. Quando Jesus, saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Amém? Fala glória a Deus. Feche os teus olhos. Vamos nos colocar de pé mais uma vez? Feche os teus olhos e ore a Deus. Fala assim: Senhor meu Pai, hoje eu quero ser transformado. Se põe diante dele. Fala: Senhor Deus, na tua presença hoje, eu peço o teu toque de vida, de vitória. Toca em mim hoje, toca na minha estrutura, toca no meu coração, me renova, me restaura, me abençoa hoje, Deus, transforma a minha vida. Peço o teu toque hoje. Vá lá, visita aquela área em dificuldade, visita aquilo que muitas vezes realmente macula, quebra, enfraquece você, e fala para o Senhor: toca na minha vida hoje, eu quero ser transformado. Fala para o Senhor: eu quero ser transformado hoje, transformado pela tua presença, transformado pela tua graça. Ore a Deus. Ore, eu quero ver a igreja. Ore a Deus. Há alguma coisa que você quer orar ao Senhor? Ore agora. Busque a presença dele agora. Fala: Senhor, muda a minha vida. Toca-me nesta área da minha vida hoje, renova essa história, renova esses fatos, renova os meus passos, a minha vida. Passa hoje, Senhor.
passa hoje aqui sobre cada vida, passa hoje aqui sobre cada casa. Abençoa-nos nesta noite aqui, na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Fala: meu Deus, me abençoa hoje, eu te peço, em nome de Jesus, amém. Dá um aplauso ao Senhor, fala glória a Deus. Podeis assentar. Nós estamos caminhando nesses mergulhos de Naamã, e nós vimos quarta-feira passada que Naamã mergulhou 7 vezes no Jordão e foi curado. Mas se você observou a Bíblia, não fala que ele foi curado, tipo assim, tirou a lepra da pele. Não, diz a palavra de Deus que ele teve a pele restaurada como de uma criança, e a enfermidade saiu. Então ele teve uma pele, uma vida, um corpo totalmente restaurado, tornou a ter uma pele como que de criança, e a Bíblia completa, e também foi curado. Restauração completa de Deus. Depois que Naamã sai daquele rio, se levanta do sétimo mergulho, ele constata uma coisa extraordinária que ele fala para o profeta e para o povo dele: eu realmente reconheço que não há Deus a não ser o Deus de Israel. Fala assim, glória a Deus. Ele teve um encontro, ele teve uma revelação do poder de Deus, e quando tem essa revelação do poder de Deus, ele então fica estupefato, ele fala: realmente não há Deus a não ser, e ele diz, em Israel, referindo-se que não há Deus como o Deus de Israel. Fala assim, glória a Deus. Você conhece a história e sabe que nessa história Naamã era conhecido como leproso, mas dentro da casa dele, porque não há relatos que fora da casa dele ele era conhecido, a não ser nesse momento que ele vai lá para ser curado. Então, por fora ele se vestia de uma capa bonita, mas por dentro a pele dele era leprosa. Mas é o que nós vivemos muitas vezes. Nós vivemos um rosto bonito, nós vivemos uma aparência bonita por fora, mas por dentro há tristeza, amargura e quanta depressão há. Nós temos visto relatos de pastores, de crentes, de jovens, de adolescentes se matando por depressão. Meus queridos, como é que é um jovem se matar por depressão? Como é que é isso? Com uma vida toda pela frente, com um monte de coisas a fazer e a conquistar. Eu até penso um pouco na questão da depressão, quando você fala assim, o que eu vou fazer agora? Para onde eu vou agora? Sabe? O que nós vamos fazer? Nenê, o que nós vamos fazer? Vamos viajar por aí, sem lei, sem documento, mas tem que sair sem carteira, sem nada, sair por aí. Como um estudioso fez, foi viver na rua tantos dias para saber como é que era viver na rua, e ele falou que viveu bem. E eu conheci um pastor que ele falou, bispo, saiba de uma coisa, morar na rua é uma vida boa, que você acostuma, que você não quer mais nada. Por quê? Você come hoje, quando você tiver fome você come amanhã, se você estiver muito fedido você toma banho, senão você fica uns 10 dias sem tomar banho, e vai levando a vida assim. Depois que acostumou, você não quer outra vida, porque você não faz nada. O trabalho que você tem é, e arruma um lugarzinho. E ele falou, fez o estudo e tal, na Inglaterra, e ele falou que viveu bem. As pessoas gostam de dar coisas, falam assim, menos mal. Vamos fazer a obra? Vamos lá na Cracolândia? Vamos lá? Anunciar Jesus, mas viver lá com eles. Fala assim, Senhor, se o Senhor me mandar... Não, nem fala nada, fica quieto. Que Deus olha para você e fala, eu quero você lá, aí você vai ter que largar um monte de coisa, já viu? É difícil, não é? Mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar que hoje você pode realmente parecer bem. Dá um sorriso para quem está do teu lado. Pergunta para quem está do teu lado, você está bem? Aí você fala assim, eu estou muito bem. Aí tira uma foto e põe no Face, vai. Ouvi umas fotos bacanas, só para dar, sabe? Só para pessoas assim, sabe?
passeando e subindo, e bolo, uma festa, uma coisa impressionante. Então, as pessoas estão bem, não quero falar que não estão, mas eu quero falar que muitas vezes nós estamos aparentemente bem. Naamã estava aparentemente, e note bem Naamã com aquela roupa de general, fala, coisa mais linda. Só que por dentro não era isso. E quando ele vai mergulhar, ele mergulha, evidentemente, ele deixa a armadura do lado de fora, todo mundo vê a lepra, e ele mergulha, e pela 7ª vez ele sai absolutamente novo. Pensa assim no seu corpinho com 17 anos. Fala, meu Deus, é possível, fala. Fala assim, aleluia. Já pensou? Jô. Já pensou que bacana? Esse joelhinho correndo para cima e para baixo, cheio de esperança, de novidade. Fala assim, aleluias. Quando eu vejo Naamã mergulhar, e quando eu vejo ele sair da água, você tem que reconhecer comigo, que no momento que ele sai da água, naquele exato momento, ele está revestido de uma capa de água. Tá ou não tá? E não só uma, mas 7 vezes, amém? Ele está revestido de uma capa, mas uma capa de água, invisível. E essa capa realmente me interessa. Porque a capa visível dele era só aparente, mas nele era lepra. Ele tira a capa, a armadura de fora, e Deus fala para ele, mergulhe agora. E para mergulhar tem que tirar a capa de fora. E tem que ser só você mesmo. E quando ele mergulha e ele passa 7 vezes, então sobre ele tem uma capa, que é um fiozinho de água, como se fosse uma capa. Fala assim, aleluias. Passa a mão assim em você um pouquinho. Assim. Todo mundo, faz assim. Fala assim, Senhor, qual é a minha capa? Qual é a minha condição hoje, no dia a dia? Então, nesta noite, o Senhor me leva, ou vai nos levar, a realmente pensar um pouquinho sobre isso e tomar posse da bênção de Deus para a nossa vida hoje. Por quê? Porque tinha um homem que nós lemos aqui, Bartimeu cego. E diz a palavra de Deus que ele estava sentado à beira do caminho. Então ele era cego e assentado à beira do caminho. E eu sei, e você também sabe, que quando ele ouviu falar de Jesus, ele lançou de si a capa. Então significa dizer que? O que significa? Que ele tinha uma capa. Então você imagina que ele era cego, não é? Mas ele tinha sobre si uma capa. Capa difícil essa capa aqui. Ele tinha sobre si uma capa. E eu posso até pôr ela assim, ó. Bonitinha, ó. E ele tinha sobre si uma capa. Então ele era cego, ficava talvez sentado à beira do caminho, vestido de uma capa. Alguém pode arrumar ela para mim aqui? Vem cá. Esquenta, vem logo, viu? É que ela está torta aqui, ó, Alcione. E ele então cego, assentado à beira do caminho, bem assim mesmo, porque ele é cego mesmo, né? Tanto faz estar assim ou assim, ó. Assentado à beira do caminho. Então você imagine uma pessoa durante muito tempo, cego, assentado à beira do caminho. A capa, se não preta, já estava bem preta de pó, de sujeira, e ele vivendo a vida dele ali por muitos anos. Então ele estava usando a sua capa, uma capa de cego, uma capa de coitado, uma capa de pedinte, uma capa de quem não tinha
esperança. Há dias que você também está assim. Você pegou a capa do Bartimeu e tem usado a capa do Bartimeu. Porque você fala amargura, você fala peso, você lastima, você não consegue enxergar além de 1 metro. Então você, muitas vezes, e nós, quero me incluir nisso, nós estamos pensando como que se olhássemos para o umbigo, para o chão, porque ele não via nada. Fecha os olhos um pouco. Você não vê nada, não enxerga nada, não tem esperança de nada, não sonha mais com nada. E a depressão, o peso, a amargura vai assumindo o controle. E o que vai acontecendo? Vai tirando a tua força e a alegria de viver. Por que os jovens têm se matado? Porque eles em algum momento vestem essa capa de não ter alegria, de não tem motivo, mas a tristeza é o motivo, o desânimo é o motivo. E eles então se enrugam, o diabo dá o toque e eles vão e se matam. Às vezes você está assim, igual o cego, sem motivação para a vida, e a gente vai achar uma desculpa, sei lá, é o pai que está doente, é, sei lá, o emprego que perdeu, é a mulher que brigou, é a vovó que morreu faz 20 anos, mas você arruma uma desculpa para alimentar a tristeza. Então essa é a sua capa, é a capa do cego Bartimeu. Fala assim, ô meu pai, me ajuda agora. Mas acontece que ele ouviu que vinha Jesus, ele ouviu que Jesus estava passando ali, ele ouviu, ele não viu, ele só ouviu o comentário que Jesus estava passando ali. Diz a palavra de Deus, nós lemos aqui, lançando de si a capa, ele tira a capa e ele lança aquela capa de si, ele põe a capa para longe, ele lança, joga a capa longe, e diz a Bíblia, e ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele grita 1, 2 e 3 vezes, mas ele já tinha lançado a capa para longe, fala assim, glória a Deus meu Pai. Muitas vezes você tem gritado, mas com a capa do peso, a capa da tristeza. Ele não, diz o texto, ele lançou a capa para longe. E aí ele grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fala assim, aleluia. Por que alguém faz isso, meu irmão? Fala para mim. Fala que eu dou um beijo já. Fala por que alguém faz isso. Porque se alguém tem certeza, eu vou ter com Jesus e nunca mais vou usar essa capa que eu usei até hoje. Nunca mais eu vou usar essa capa de lástima, de amargura, de peso, de miséria absoluta, de pedinte. Por quê? Porque hoje eu vou ter com... Fala assim, aleluias. Meu querido do céu, ouça o que eu vou te falar hoje. Você tem que fazer uma opção pela vida no seu dia a dia. Ouça isso. Você tem que fazer uma opção pela novidade, pela fé. Você tem que lançar a tua capa. E essa capa desse cego, eu posso dizer para você, essa capa era a capa da depressão. Por causa da vida, ele se tornou como se fosse a poeira que a vida lança em cima da gente. Levante a tua mão direita e fala, está quebrado isso da minha vida hoje. Fala assim, Senhor Deus, pega assim, ó, eu lanço hoje fora da minha vida essa capa hoje. Não mais. Fala, não mais. Capa velha de cego mendigo fora da minha vida agora. Porque eu vou ter com Jesus e nunca mais vou voltar a usar essa capa. Essa capa não é sua.
Pode tirar do seu vizinho a capa e fala, tira essa capa de você aí. Lá atrás, toca naquela moça lá, sola, e fala, essa capa não é sua. Todo o peso, fala assim, aleluias. Sai hoje da minha vida e da minha casa. E eu quero te falar isso em nome de Jesus. Ouse andar pela fé. Ouse acordar pela fé. Ouse enfrentar as lutas pela fé. Pode demorar 1 mês, 2 ou 3, ou 1 semana, ou 1 hora. Porque Deus vai te visitar e nunca mais. Dá um aplauso ao Senhor e fala assim, glória a Deus. Você já ouviu falar de José? Já ouviu falar de José? Fala assim, aleluias. Você conhece a história de José, não é? José ganhou uma capa maravilhosa, talar, colorida, um manto especial. Fala assim, aleluias. Roubaram dele. Roubaram dele. Normalmente, quando a sua capa brilha muito, vai ter um monte de inveja em cima dela. E é bem provável que roubem essa capa de você durante a vida. E aí ele foi passar por uma prova tremenda. Uma prova pequena. Quanto tempo, bispo? 17 anos. Fala, misericórdia. Na verdade, 13 anos. Fala, ele tinha 17, foi rei praticamente rei com 30. 13 anos de prova. Fala, 13 anos. Levanta a mão e fala, é coisa, hein? Mas Deus vai restituir tudo o que Ele prometeu para a minha vida em nome de Jesus. Gênesis 41:14 fala assim, José se barbeou, mudou de roupa e foi ter com Faraó. Nunca mais ele voltou para o calabouço. Fala assim, aleluias. Se barbeou, mudou de capa. Tirou a capa da prisão, tirou a capa do isolamento, tirou a capa da solidão, tirou a capa do abandono e vestiu a capa do governador do Egito. Fala assim, aleluias. Ele estava usando uma capa de prova, assim, prova dura, de prisão, de carência, de crise, mas durou 13 anos. Só que quando ele saiu de lá e foi ter com o Faraó, ele teve a capa mudada. E essa capa virou uma capa de restituição. Você pode receber isso para você hoje? Fala assim, nessa noite, pela fé, eu recebo de Deus uma capa hoje. E essa capa se chama, recebe isso aí na tua vida. Fala assim, ó, se chama restituição. Vou te restituir os anos que foram roubados pelo gafanhoto devorador, pelo gafanhoto destruidor, pelo gafanhoto migrador. O Senhor manda dizer, vou restituir os anos que te foram roubados. Porque essa capa que Deus tem para você hoje se chama capa da restituição. Você crê nisso, igreja? Toma posse disso para você hoje. Declara, fala assim, eu tomo posse pela fé dessa restituição na minha vida agora. E eu quero que você se abrace dessa capa nova. Eu quero que você tome posse dela na sua vida agora. Fala, Senhor, chegou o tempo, não mais da lepra, do peso, da aparência, mas hoje eu tiro essa capa de sofrimento e de peso, e eu coloco a capa nova. Capa da restituição. Oh, você tem um glórias a Deus aí? Você crê nessa verdade? E eu sinto no meu espírito que tem gente vestindo essa capa nova hoje. É que recebe essa capa, porque Deus vai mudar a tua história. Fala assim, aleluias, meu Pai. Você se lembra de Davi? Lembra de Davi? Davi saía fugido, né? Saiu fugido durante 10 anos ou um pouco mais. Ele fugiu do rei Saul. E em certo momento, diz a Bíblia, ele saiu nas suas caminhadas de conquista, até junto com os seus soldados. E quando ele estava perto da sua
da terra onde ele montou as tendas dele lá em Ziglag. Chegando perto de Ziglag, ele viu que estava uma fumaça saindo. Os homens correram e viram ao longe, e a casa, as tendas, as famílias, o gado havia sido tudo sequestrado. Fala: Senhor, tem misericórdia. Davi, junto com os seus 600 homens, começaram a chorar e a gritar de dor na alma. Você já teve dor na alma, querido? Começou a gritar e a chorar, o Ivá, sabe, o Rá. Por quê? Porque a família foi sequestrada, o gado, a vida havia sido destruída. E diz a Bíblia que Davi, junto com o povo, chorou, e chorou o dia inteiro, a ponto de não ter mais lágrimas para chorar. Você já chorou a ponto de não ter mais lágrimas para chorar? Eu quero saber, quem já chorou aqui tanto que não tinha mais lágrima para chorar? Já chorou? Você já perdeu alguém querido mesmo, filho? Você já perdeu alguma coisa assim na sua vida? Então você já chorou lágrimas que você não tem mais lágrimas. Quando eles viram aquela desolação, 600 homens chorando, que o grito, o choro deles subiu até o céu. Fala: Senhor, tem misericórdia agora. No final da tarde, quase chegando à noite, diz a palavra de Deus. Está lá em 1 Samuel capítulo 30, lá no versículo 17, que Davi se levanta, diz a Bíblia, dispôs-se Davi, se pôs de pé, e ele pediu: trazei-me a estola sacerdotal. E o sacerdote trouxe a estola para ele e colocou a capa sobre ele. Fala assim: aleluias, meu Pai. E aí Davi se põe de pé e ora a Deus. E ele ora só assim: meu Deus, se eu for ter contra estes inimigos, o Senhor vai me dar vitória? Lá do alto Deus fala: é lógico. Eu estou esperando você orar o dia inteiro, porque eu só vi você chorar até agora. O dia inteiro eu estou esperando você orar com a capa sacerdotal. Fala assim: aleluias, meu Pai. O cego viveu a vida toda com aquela capa cheia de pó. Nada mudou na vida dele. José ficou 13 anos com aquela capa de prisioneiro, de miserável, de abandonado. Nada mudou na vida dele. Davi chorou o dia inteiro pelas perdas, pela família, pela desgraça, e lastimou chorando o dia inteiro a sua vida. E nada mudou na vida dele. Mas quando ele lança a capa dele fora e traz a capa sacerdotal, quando o cego lança a capa fora, quando José tira a capa velha e pega a do reino, a especial, quando Davi lança a capa fora e traz a capa sacerdotal, a estola, aí a história começa a mudar na vida deles. Fala assim: Senhor meu Deus. Passa a mão no seu corpo um pouquinho assim. Fala assim: Senhor meu Deus, qual é a capa que eu estou me apresentando a Ti? É a capa que o Senhor tem para mim? Ou é a capa das minhas tristezas e lástimas? É a capa que o Senhor preparou para mim? É a capa da tristeza? Ou é a capa sacerdotal? Davi pegou a capa sacerdotal. Fala assim: aleluias. E ele orou a Deus: Deus, se eu for ter contra os meus inimigos, o Senhor vai me dar vitória. Deus disse para ele: vai, porque eu vou te dar a vitória. Fala assim: aleluias. Davi reuniu os homens e foi atrás dos midianitas, amalequitas, trouxe todo o seu povo, e diz a palavra de Deus: nada lhes faltou, nem gado, nem filho, nem esposa, nem coisa alguma lhes faltou, porque Deus foi com eles em batalha. Fala assim: aleluias, meu Pai. E ainda trouxeram os despojos dos inimigos. Fala assim: glória a Deus.
Meu querido do céu, você pode ficar debaixo da sua capa de tristeza e de dor, ou você pode lançar lá fora e tomar um banho de outra capa. Fala assim, aleluia. O que você vai querer fazer? Fala para mim. O que você vai querer fazer? Fala assim, a minha capa eu estou mandando embora hoje. Porque eu vou usar a capa que Deus preparou para mim. Deus preparou uma capa especial para você nessa noite, em nome de Jesus. É aquela capa do mergulho que fica coladinha no corpo, que traz cura total para a tua vida e para o teu coração. O Senhor tem uma capa nova hoje para você, uma capa de vida. Fala assim, aleluias. Você vai mandar aquela capa fora, ó, já está lá no chão. E você vai se vestir da outra capa, que é a capa que Deus quer que você use. É uma capa nova, fala assim, aleluias. Ela vai ser invisível para um monte de gente, mas você vai saber que é a nova posição que Deus te coloca em nome de Jesus. Mas é uma posição que nasce aqui dentro, ó. Põe a mão assim no peito, ó. Fala assim, é uma posição que nasce aqui dentro, ó. É uma posição sacerdotal. Fala assim, é uma capa de profeta. Fala assim, é uma capa de restituição. Fala assim, é uma capa de restauração completa. Porque todo o peso e toda a dor eu lancei fora. Olha lá, ó. Fala assim, lancei fora. E vou lançar fora da minha vida hoje. Fala assim, em nome de Jesus. Qual capa você está usando? Bispo, eu tenho passado uns dias de aperto, de opressão, e eu tenho andado um pouco oprimido na minha vida. Essa capa você vai lançar fora hoje. Se isso aí resolvesse alguma coisa, eu ia ser o primeiro a falar para você, fique com isso, chore bastante que vai resolver. Mas não resolve. Aliás, cessa o choro e começa a se levantar em nome de Jesus. Davi chorou o dia inteiro. Não teve resposta nenhuma de Deus. Parou de chorar, vestiu a capa da unção, se pôs de pé. Na hora, Deus falou, pode ir que eu te dou a vitória. Olha, pode ir que eu te dou a vitória. Eu estava esperando você parar de chorar. Parou de chorar, pediu para mim, a vitória está na sua mão. Fala assim, aleluias, nós gostamos de sofrer. Vai sofrendo que você vai gostar do negócio. Você pega um saquinho de salgadinho, pega umas 10 fitas, começa a assistir 10 filmes no fim de semana, sozinho, ó. E com o outro é sorvete. E aí você fica assim, ai meu Deus, eu preciso ir treinar. Mas você não quer porque você está triste, você quer sofrer. Mas quando você se levanta e fala, Deus vai me dar vitória. A partir de hoje, eu vou ter um passo diferente diante do Senhor. Porque Ele me prometeu, para o cego, saiu vendo. Fala assim, aleluias. Para José, estava na miséria, virou governador do Egito. Fala assim, glória a Deus. Davi, olha Davi. Davi estava chorando, perdeu a família toda, pelo menos achava que sim. Mas ele se levanta. Quando ele se levanta, Senhor, o Senhor vai me dar a vitória. Deus sorri e fala, é lógico que eu vou te dar a vitória. Estava só esperando você trocar de capa. Vamos trocar de capa hoje? Fala assim, aleluias. Se ponha de pé. Capa de incredulidade. Estou tirando essa capa hoje. Estou colocando uma nova. Uma capa de alegria, de novidade. Até aqui, ajudou-nos o Senhor. E aquele que começou a boa obra, Ele vai completar em nome de Jesus. Você crê nisso? O Senhor vai mudar a tua história. Tem muita tristeza aí no meio da sua capa.
tem muito peso, sabe? O Senhor fala no meu coração que há vidas aqui, até da igreja mesmo. Tem vidas que têm falado para Deus: Deus, não aguento mais essa história. Tem vidas que têm chorado assim. E daqui a pouco não aguenta se não lastimar durante o dia. Está quebrado isso hoje. Hoje tem uma nova capa. A nossa velha vai embora. Quando eu comecei a pregar, eu tinha aquela capa pesada, não é? Mas hoje o Senhor quer trocar a sua capa. Quer pôr uma capa nova em você. Você quer? Vamos passar por ela hoje? Vamos restaurar isso hoje? Você vai se colocar diante do Senhor agora. Você vai apresentar a Deus. Lembre-se de Naamã. Ele passou por lá. Deus trocou a pele dele. Deus restaurou a pele dele. Deus está restaurando a sua capa. Aquilo que você é na presença dele. Deus está restaurando a tua história. Põe as tuas duas mãos para frente. Deus está abençoando hoje as tuas mãos. Estas mãos vão prosperar. Tudo que você fizer vai prosperar. Tem uma capa nova. Você vai tirar a velha. O Senhor está chamando gente hoje aqui para dedicar a Ele a vida, para consagrar a Ele a vida, para falar: Senhor, até hoje eu andei com os meus próprios pés, mas a partir de hoje eu quero substituir os meus passos pelos teus. Até hoje eu caminhei distante da tua novidade, mas hoje eu quero vida nova. Eu quero uma nova capa. Capa de restituição. Meus queridos, tem a unção da restituição aqui hoje. Capa de alegria. O Senhor vai trazer coisas antigas, perdidas. Ele vai restituir como restituiu na vida de José. Deus vai te dar renovo de luta, de vitória e de ânimo. O Senhor vai te dar alegria pela vida. Ora assim, fala assim: Senhor, renova em mim a alegria pela vida, pelo trabalho, pelo movimento, pela vibração, da conquista, das lutas. Põe a mão no teu peito. Fala assim: eu quero a capa da alegria hoje. Toda má notícia que tem roubado a minha alegria está quebrada hoje. Porque em ti, Jesus, eu recebo restauração agora. Aleluias. Quero te convidar, vem aqui.